A Ilha das Cobras, prisão militar. Em dezembro de 1910, 18 praças da Marinha foram presos em uma solitária. A solitária era escura, não tinha ventilação e eles não receberiam nenhuma água e nem comida. E, além disso, os seus carcereiros colocaram cal para dificultar sua respiração. 3 dias depois, a cela seria aberta. Desses 18, somente 2 sobreviveriam, 16 mortos por asfixia, fome e sede. O que eles fizeram para receberem tamanho tratamento desumano pelo governo? Isso vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o professor de História Raul Cosentino, o historiofílico, e no vídeo de hoje vamos analisar a Revolta da Chibata, que foi um dos momentos mais tristes e dramáticos da nossa história. Temos que analisar primeiro como era a Marinha Brasileira, que era chamada Armada nessa época. Bem, a Marinha ela tem uma estrutura e uma organização extremamente arcaica, ela remontando ao período imperial. Enquanto o Exército tinha ideias mais modernas e era mais influenciado pelo positivismo, na Marinha não. A Marinha tinha uma estrutura bem mais aristocrática e possuía, graças a isso, oficiais com visões mais retrógradas, elitistas e racistas que o Exército. Enquanto o Exército tinha menos elitismo, visões retrógradas e racistas, na Marinha era o contrário. Era uma situação muito diferente. Além disso, a Marinha Brasileira ela recebia pouco recursos. Isso fazia com que sobrasse para os praças, as pessoas abaixo da hierarquia. Por quê? Como a Marinha recebia poucos recursos, os praças eles ganhavam pouco, eles comiam muito mal nas embarcações. Alguns deles eram, inclusive, recrutados à força pela polícia. Claro que haviam aqueles que entravam na Marinha por escolha, porém era porque eles não tinham outras opções na vida, ou seja, eles eram muito pobres e negros. E, infelizmente, entrando na Marinha, eles sofriam chicotadas, punições que remontavam ao período da escravidão. Os seus oficiais brancos, com visões aristocráticas, os puniam fisicamente de modo cruel, e tamanha crueldade era inclusive respaldada pela legislação brasileira. Por quê? Em 1889, quando se proclamou a República, se proibiu os castigos físicos na Marinha. Porém, no ano seguinte, por meio de um decreto, o decreto 328, foi instituído novamente a punição física na Marinha, que, quando o marinheiro cometesse uma falta grave, ele sofreria 25 chibatadas. Porém, felizmente, esses castigos físicos não durariam para sempre. Em 1909, o Brasil necessitava se modernizar na sua marinha. Com isso, a Armada Brasileira compra 2 encouraçados da Inglaterra. E esses encouraçados eram muito modernos e necessitavam de tripulações muito bem formadas e educadas para manejarem seus equipamentos. Com isso, oficiais e marinheiros foram para a Marinha Britânica, a Royal Navy, aprender com eles a manejar esses equipamentos. E lá, os praças da Marinha perceberam que na Marinha Britânica não haviam castigos físicos e os marinheiros recebiam um tratamento muito melhor, tanto em relação condições de trabalho quanto na alimentação. Além disso, eles descobrem que 4 anos antes houve a revolta do encouraçado Potemkin, na Rússia, em que os marinheiros enfrentaram os seus oficiais contra os castigos físicos nessa marinha. Com isso, os marinheiros que formariam as tripulações do encouraçado São Paulo e o encouraçado Minas Gerais, eles formam comissões e planejam uma revolta para acabar com os castigos físicos na Marinha Brasileira. Esses marujos planejaram a sua revolta no dia 25 de novembro de 1910. Porém, eles tiveram que antecipar seus planos. Porque o marinheiro Marcelino Menezes, lotado no encouraçado Minas Gerais, ele foi punido com 250 chibatadas. Ele desmaiou e mesmo assim continuaram a chicoteá-lo. Com isso, no dia seguinte, no dia 22 de novembro, começa a revolta no encouraçado Minas Gerais
e se alastra para outros 3 navios ancorados na Baía de Guanabara, que ficava na capital federal, e contavam essa revolta com 2.379 marinheiros, um número gigante, e ocorreu exatamente 7 dias após a posse do presidente Hermes da Fonseca, que era um marechal do Exército Brasileiro. Com certeza ele não gostou desse presentinho dos marinheiros. Eles eram liderados pelo João Cândido, um marinheiro de primeira classe, o mais alto posto entre os praças da Marinha Brasileira. E eles ameaçaram bombardear a capital federal, o Rio de Janeiro. E, na verdade, eles bombardearam o Palácio do Catete, que era a sede do governo, e leram as suas exigências. Que exigências eram essas? Que fossem extintos os castigos físicos, houvessem melhores condições de trabalho, melhor alimentação e que os revoltosos, esses 2.000 revoltosos, fossem todos anistiados, não sofressem punições. E atender ou não essas exigências era um dilema do presidente. Por um lado, ele não queria dar munição para outras revoltas dentro das Forças Armadas brasileiras. Por outro lado, ele sofria enorme pressão da opinião pública e da imprensa. Por quê? Por causa do medo que tinha de se bombardear a capital federal, com muitas pessoas vivendo nela. Além disso, ele sofria pressão do seu adversário derrotado nas eleições presidenciais, o intelectual Rui Barbosa, que o pressionava para aceitar as exigências dos revoltosos e acabar com essa ameaça. O presidente acabou aceitando as exigências dos revoltosos e decretou o fim dos castigos físicos na Marinha e concedeu anistia aos revoltosos. Tudo parecia perfeito, só que não. Ele, no dia seguinte ao fim da revolta, quando os marinheiros se renderam, ele revogou a anistia que os concedeu. Isso fez com que parte dos revoltosos fossem exilados para a região norte trabalhar na indústria da borracha e outros fossem presos, executados ou expulsos da Marinha. Porém, o fato do presidente não cumprir sua palavra levaria a um verdadeiro banho de sangue no mês seguinte. Ocorreu uma revolta no batalhão naval, em que os fuzileiros navais sediados no Rio de Janeiro se rebelaram contra as represárias aos marinheiros revoltosos. E eles tiveram essa solidariedade por quê? Porque ambos eram vindos de famílias igualmente pobres e negras. Ela ocorreu em 9 de dezembro e os revoltosos foram bombardeados pelo governo. Isso fez com que eles se rendessem já no dia seguinte. Como punição, tanto os revoltosos do batalhão naval quanto os revoltosos da revolta da Chibata foram presos na Ilha das Cobras. E desses, 18 foram escolhidos para serem colocados numa solitária, sem ventilação, como eu falei no início do vídeo. Eles ficaram 3 dias sem ar fresco, cheirando cal, sufocados, sem água e sem comida. Durante 3 dias, somente 2 deles sobreviveram. E um dos sobreviventes foi João Cândido, que foi expulso da Marinha e morreu desamparado pelo governo, praticamente anônimo. Já que chegasse até aqui e gostasse do vídeo, então veja o nosso vídeo sobre a revolta da vacina, você não vai se arrepender. Além disso, se você não for inscrito no canal, se inscreva apertando o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Aqui no Historiofílico temos vídeos de história de qualidade toda sexta-feira às 19 horas. Até a próxima!